Um português, um croata e um suíço entram à conversa num café com música ao vivo. Olha, então e aqui? O que é que vai ser? Olha, pode ser um café com leite, por favor. Bem-vindos ao nosso podcast, voltamos à nossa fórmula tradicional. Estivemos durante 5 episódios a fazer uma série sobre Ellen White, mas agora voltamos às nossas origens, às nossas raízes. Eu sou Samuel Cunha, sou pastor na Suíça e estou aqui com o Joca, que é pastor na Croácia. Olá, olá. E também com o Roberto Marques, que é pastor em Portugal. Olá a todos. E vamos voltar também às coisas antigas, como os nossos pingos de leite, que estavam guardados ali na gavetinha. Por isso, vamos começar. Então, qual de nós é que quer lançar o primeiro pingo de leite? Joca, queres começar? Posso começar eu? Portanto, aqui há umas semanas atrás, aconteceu em Portugal as Jornadas Mundiais da Juventude com um bocadinho de polémicas, vamos dizer assim, e aquela que se calhar me tocou um bocadinho mais era a questão monetária, não é? Portanto, o esforço que se fez sem aparente sentido para a instalação do palco, que era um palco temporário, não sei o que mais. Achei toda essa conversa bastante interessante e devo dizer que, em certa medida, me provocou um bocadinho de reação também, não é? Não só esses não sei quantos milhões que foram para o palco, mas também todos os milhões que foram gastos. É uma quantidade de dinheiro um bocadinho elevada. E eu fiquei um bocadinho naquele tipo de perspectiva de Judas, não é? Porque gastar todo este dinheiro quando há tantas outras coisas em que se pode gastar esse dinheiro? E estava a pensar nisto um certo dia, enquanto estava a instalar toda uma nova parte tecnológica aqui na igreja em Rijeka, na Croácia, que nos custou umas boas centenas de euros, vamos dizer assim, não é? Não eram cunas aí na Croácia? Já não são desde antes da série de Ellen White, por isso podemos seguir com isso. E então, eu achei isso engraçado, não é? Achei engraçado estar a pensar na questão dos milhões e milhões gastos com as Jornadas Mundiais da Juventude, ao mesmo tempo que estava eu próprio a instalar alguns elementos tecnológicos que nos custaram mais de 1.000 euros, não é? Um bocadinho menos de 2. E fez-me chegar à reflexão de que às vezes é mais fácil realmente atirar a pedra do que atirar a pedra a outros do que perceber o nosso próprio erro, não é? Ou seja, um bocadinho aquilo que Jesus fala sobre ver como é que se diz em português? O ferrolho? Argueiro. O argueiro no olho do outro do que ver a trava à nossa frente, não é? Eu acho que é importante nós fazermos um bocadinho também de reflexão e se calhar ao vermos todas as críticas que a sociedade aponta à Igreja Católica neste momento por causa deste evento, fazemos se calhar um bocadinho a reflexão sobre também será que nós também não fazemos o mesmo, não é? Como é lógico, há coisas que são necessárias comprar, há tecnologia que é necessária ser utilizada para a pregação do Evangelho, etc. Mas até que ponto é que nós às vezes podemos atirar estas pedras quando temos telhados de vidro, não é? E, portanto, queria partilhar convosco esta minha reflexão e deixar essa pergunta em aberto. Obrigado, Joca, por teu pingo de leite. Roberto, como é que reages a este pingo de leite? Eu queria acrescentar que se calhar é possível nós sonharmos com uma conferência geral em Portugal se nós tivermos estes apoios todos à organização do evento, por isso, porque não também nos candidatarmos a ter este acolhimento? Acho que é mais uma prova da maneira como a Igreja Católica é tratada de uma forma preferencial em Portugal. Sim. Antes de mais, em relação ao tema que o Joca evocou, ao de leve da separação da religião e do Estado, acho que não é propriamente o melhor exemplo, mas com todos os grandes eventos há sempre maneira de pessoas menos escrupulosas aproveitarem-se financeiramente do dinheiro utilizado
qualquer que seja o evento. Não acho que seja só um problema dos católicos ou do Estado português, acho que em todos os eventos isso acontece. Mas sim, acho que era possível nós pensarmos, porque não nos candidatarmos a organizar a Conferência Geral em Portugal. Em Lisboa. Seria engraçado ouvir o Carlos Moedas a dizer: então vocês querem que o Ted Wilson venha ou não? Seria muito bom. Ok. Também vou reagir a este Pingo-Leite. Obrigado, Joca. Falar também de dinheiro acho que é interessante. E vou introduzir aqui uma outra coisa, que é, eu como pastor fico muitas vezes admirado como os conselhos de igreja gastam dinheiro fácil. Porque como teoricamente não nos sai da carteira, não é? Às vezes a decisão é apenas tomada com levantar a mão e a gente vai para casa e não vemos como é que o extrato bancário ficou, porque no fundo não é o nosso. Às vezes tomam-se decisões com uma velocidade e às vezes com uma certa leviandade, tenho vontade de dizer, que são estonteantes. E acho que ser cristão também é mostrar que nós somos mordomos da nossa vida, não é? Temos uma boa gestão da nossa vida, mas também uma boa gestão do dinheiro da igreja. Ok, muito obrigado, Joca. Roberto, passo-te agora a palavra para que me possas partilhar connosco o teu pingo de leite. Eu trouxe um tema que também de uma experiência que eu vivi há pouco tempo. Eu estive envolvido num acampamento de jovens e o pingo de leite. Estive envolvido. Apareci lá um dia só para ver como a responsabilidade não é tua, tu só estiveste envolvido. Mas acho interessante a forma, e é verdade que tem mudado um bocadinho, mas acho pena por vezes como na nossa igreja nós damos tão pouco valor às atividades de jovens a nível regional e nacional, quando muitas das vezes são essas experiências, esses acampamentos, as amizades que são feitas, as mensagens espirituais, às vezes também pode ser um catalisador de um crescimento espiritual no jovem. E eu acho pena que na nossa igreja nós não tenhamos uma visão de considerar atividades de jovem como elas são, na minha perspectiva, que são atividades de evangelização, porque os jovens, mesmo aqueles que frequentam as nossas igrejas, muitos deles não são membros de igreja. Há alguns que podem ser, é verdade, mas a grande maioria não são membros de igreja. E nós, se calhar, estamos dispostos a gastar muito dinheiro para ir falar com pessoas que não nos querem ouvir, ou organizar projetos e programas para pessoas que não estão interessadas nesse tipo de projetos. E muitas das vezes nós temos uma audiência cativa nas atividades de jovens, porque eles estão lá, eles estão a participar, eles estão a ouvir, eles estão a viver coisas. E muitas das vezes são os dirigentes que têm que meter dinheiro do próprio bolso. Há sempre esta tendência de tentar dar o mínimo de recursos possível às atividades de jovens, porque elas são vistas como coisas menores, como um simples entretenimento para as crianças e para os jovens, quando deveria ser mesmo considerado como uma prioridade e como um investimento no futuro. Eu sei que o Joca teve uma experiência um bocadinho diferente, não sei também até que ponto o Samuel também, mas para mim os acampamentos foram muito importantes na minha caminhada como jovem e como jovem cristão. Se vou ser sincero, eu não sei se estaria aqui como pastor se não tivesse tido experiências que me ajudaram, contacto com pastores, contacto com dirigentes, contacto com outros jovens que têm o mesmo desejo de seguir a Deus. Por isso, o meu pingo de leite seria muito no tentar sensibilizar. Não olhem para as atividades de jovens como um entretenimento. Pensem nisso como um esforço de evangelização e vocês vão ver que muda muito na abordagem e nos recursos que são dados a esse tipo de atividades. Muito obrigado, Roberto. Joca, tu és um conhecido apreciador de acampamentos. O que é que tu achas sobre este pingo de leite? A minha fama internacional precede-me, aparentemente. Eu acho que é importante e atenção que aquilo que eu tenho contra os acampamentos é mais a parte das tendas do que necessariamente das atividades, não é? Portanto, só quero a ausência de casas de banho, mas afinal parece que é as tendas mesmo. Não, então mas casas de banho tens, como assim a ausência? A ausência de casas de banho.
Há Nunca ouviste acampamentos que não falar há casa de banho. Já tive. Este Pronto, verão tive no que certo, não tinha. tá bem, mas regra geral, eu Então acho que está-se a pelo ver menos que o em Joca nunca Portugal. foi a um verdadeiro acampamento. Mas sim, eu vou dizer apenas que concordo. Se calhar não é necessário fazer exatamente este tipo de atividades, o formato de acampamento neste sentido, não é? Noutras realidades, aqui na Croácia, eles têm acampamentos, mas não têm de uma forma tão forte como em Portugal. Não estão tão ligados às atividades de desbravadores como estão em Portugal. Tem até um acampamento de estudantes que não tem muito, muito pouco de desbravadorismo. Em Inglaterra, eles chamam às vezes os camp meetings, reuniões que têm em hotéis e salas de congresso, não é? Portanto, esse sentido do acampamento já se perdeu um bocadinho. Mas, independentemente de tudo isso, acho que concordo com o Roberto no que toca às atividades em si, não é? Toda aquela comunidade que acaba por se criar nesses momentos, acho que acaba por ter um impacto positivo nos jovens. Acho que é importante nós pensarmos também nos eventuais perigos que estão associados com certos elementos da forma como nós organizamos este tipo de atividades também, mas tirando isso, acho que são realmente bastante mais positivos do que negativos, não é? E fica também registado esse convite que o Roberto fez também. Obrigado, Joca. O nosso público que ouve os nossos podcasts está sobretudo entre os 35 e os 45 anos. Significa que são pessoas que já não estão a ir aos acampamentos como participantes, e para eles eu queria contar dois testemunhos que são bastante rápidos. Uma vez numa igreja eu estava a tentar defender umas mudanças justamente por causa dos jovens, e numa reunião, e houve uma pessoa que de uma forma bastante chateada me disse: mas olha, Samuel, não são os jovens que suportam a igreja. E quando disse suporta fez um gesto que para quem está a ouvir é difícil de compreender, mas é quando a gente temos uma mão aberta e a outra fechada, a fazer o símbolo de pagamento em cima da outra mão. E aquilo interpelou-me muito, porque eu pensei, fogo, as pessoas verem os jovens como uma coisa secundária na igreja, chocou-me. Mas na mesma igreja, passados uns anos, vi num conselho de igreja uma pessoa, quando eu falava de um acampamento que ia ser bastante importante, e que era bom os jovens da igreja irem, a dizer: não se preocupem, digam aos pais que não têm possibilidades, que eu pago as inscrições desses jovens todos. E esses jovens foram ao acampamento e 2 deles levantaram-se no apelo ao batismo. E a questão é: que tipo de adulto nós queremos ser na igreja? Um adulto que facilita o entrosamento dos jovens com a fé, ou aquele que impede esse entrosamento? Eu fiquei feliz porque naquele dia havia alguém que favorizou claramente, e que fez, não sendo uma pessoa da família nem pastor, fez a diferença na vida daqueles jovens. Por isso deixo aqui o apelo, e passo agora Jean Timon, como se diz em francês, para o meu pingo de leite, que tem a ver também com uma experiência pastoral. Vocês se calhar sabem, bom, vocês meus queridos amigos sabem que eu sou músico, mas se calhar quem nos está a ouvir não sabe. Não. Música, né? Não gosto muito dessa expressão, mas bom, eu toco instrumentos. E, porque como diz um amigo nosso, não é porque a gente joga futebol à quinta-feira que somos jogadores de futebol, não é? Muito bem, então eu toco instrumentos e toco muitas vezes na igreja, e uma altura decidi levar a minha guitarra elétrica para uma igreja e tocar sem distorção, só com a guitarra ligada a uma coluna normal. Para quem não sabe, faz um som igual a uma guitarra acústica, mas é mais fácil de transportar, enfim, tem algumas vantagens. Quando eu comecei a levar a guitarra elétrica, comecei a reparar que havia um membro que me pedia sempre para baixar, porque estava muito alto. E eu fui descendo. Vocês sabem, tem um botãozinho que a gente vai rodando, não é? E que vai podendo baixar o som da guitarra. E fui descendo, e de sábado para sábado o botão ficava exatamente na mesma posição. E na mesa de mistura também. Mas todos os sábados estava sempre alto, tínhamos sempre que baixar. Então uma vez eu decidi fazer a experiência, até porque já não tinha mais possibilidade, porque se eu baixasse mais, é aquele momento em que quando baixas já corta o som mesmo.
que foi fazer simplesmente o movimento da mão, mas sem virar o botão. Perguntar se para a pessoa estava bem, porque eu não tinha feito isso até agora. Assim está mal, ok. Então, e assim, está bem? Exatamente o mesmo som. Assim está melhor. E eu percebi que, finalmente, ali o problema não era da guitarra estar muito alto, é um problema de percepção. Isto levou-me a pensar que existem montes de coisas que às vezes as pessoas não gostam dentro da igreja, mas não tem a ver com a coisa em si, tem a ver com percepção das coisas. E é isto que eu queria partilhar convosco. Como é que vocês reagem a isto? Quem é o primeiro a querer reagir? Acho que isso é uma boa analogia de muito do que se passa na igreja, não é só em relação a instrumentos. Muitas das vezes o problema é, como tu disseste, a percepção que a pessoa tem de qualquer coisa e as expectativas que tem também. Eu acho que muito do trabalho pastoral é saber gerir isso, a percepção da coisa e as expectativas que as pessoas têm a determinado, mesmo em relação ao nosso ministério, em relação a determinadas atividades. Se nós gerirmos as expectativas e a percepção que passa, muitas das vezes a mesma atividade pode ser aceite ou não, pode ser bem vivida, uma boa experiência para a igreja ou não, dependendo daquilo que tu estás a dizer, como é que as pessoas vão perceber a atividade ou o que está a ser feito e as expectativas que elas têm em relação a isso. Acho que é uma boa analogia de muito daquilo que é o trabalho do pastor. Temos a parte teórica de preparação de cultos, de teologia, de estudar a Bíblia e tudo mais, mas muito do trabalho de liderança de um pastor nas igrejas é saber lidar com isso, com essa percepção e com essas expectativas que os irmãos ou as irmãs podem ter ou não em relação à igreja. Plenamente de acordo. Muito obrigado, Roberto. Joca. Epá, Samuel, por favor, ensina-me qual é esse botão na guitarra, porque nós temos um irmão na nossa igreja que claramente precisa de aprender. Mas sim, eu acho que tem mesmo a ver com isso, a percepção, as expectativas. Não sei se tenho muito mais a acrescentar em relação a este tema. Tu não mudaste realmente o volume, não é? Mas fizeste conta que mudaste, de repente as expectativas mudaram e a partir daí as coisas ficaram melhores, não é? Efeito placebo. Efeito placebo, claramente. Ok. Muito obrigado pelas vossas reações. Acabamos os nossos pingos de leite e agora, com a mesma música, vamos avançar para a moagem do grão. Eu não sei se os meus dois colegas têm o mesmo tipo de experiência que eu tenho ou que eu tive ao longo da minha vida ou não, mas desde que eu cheguei aqui à Croácia, que um dos temas que mais tempo e energia me fez despender é o tema da música na igreja, não é? Eu estou numa igreja em que a maior parte dos jovens quer ter música contemporânea e a maior parte daqueles irmãos assim um bocadinho mais idosos, mais velhos, quer cantar apenas os hinos do inário, não é? E deste último grupo eu já vi toda a espécie de argumentos para defender a sua perspectiva, desde aqueles que dizem que Ellen White só permitiu o piano e o órgão, passando por aqueles que acham que a maior parte da música cristã que é escrita hoje em dia é satânica, até aqueles que equivalem o facto da Igreja Adventista ter surgido no mundo ocidental, com o facto de que a música que Deus quer que tenhamos seja uma música de matriz ocidental, não é? Ora, eu queria então trazer este tema aqui para nós o podermos moer bem e para tentar ver se conseguimos tirar deles algumas respostas ou pelo menos algumas perguntas interessantes. Nem que seja um café, não é? Nem que seja um café, não é? Desde que a gente consiga tirar, não é? Deste grão, vamos ver o que é que sai daqui. E então eu ia tentar gerir, no fundo, esta nossa conversa à volta de três perguntas, não é? E a primeira pergunta era a seguinte: vocês acham que a Bíblia prescreve algum tipo específico de música para tocarmos em adoração a Deus? E se sim, esse tipo de música está enquadrado em alguma matriz musical específica ou alguma cultura musical específica? O que é que vocês acham? Eu gostava de começar por fazer uma nota prévia em relação ao tema que vamos falar, antes de dar a minha resposta, que é: eu não sou músico,
nunca estudei música. As opiniões que eu vou dar são sobretudo do ponto de vista bíblico, o que é que existe, o que é que não existe, o que é coerente, o que é que não é coerente. E depois a minha experiência como pessoa, que como qualquer ser humano gosta de música, gosta de certos estilos de música e outros que não gostam. Mas eu não estudei teoria musical, não estudei história da música, não estudei filosofia da música, por isso os meus conhecimentos são muito limitados. Mas em relação à pergunta que tu colocaste, que é se calhar uma pergunta que eu me sinto mais à vontade porque trata do texto bíblico, em relação a estilos musicais, eu pessoalmente não conheço muitos que falem acerca disso na Bíblia. Nós temos algumas indicações, é verdade, nós temos sobretudo no Antigo Testamento indicações que foram feitas em relação à música que era tocada, por exemplo, no templo, não é? Nós sabemos também que os salmos, a maior parte deles eram cantados, tinham certamente música também, uma melodia, e eram cantados no templo nos várias festas e rituais que eram realizados no templo. Nós temos algumas indicações, mas nós não temos, claramente, não é? Uma música que nós pudéssemos comparar, por exemplo, com a música clássica, que nós consideramos hoje música clássica, não é? Escrita por Mozart e outros como ele. Eu acho que é importante nós percebermos primeiro que a Bíblia é contextual, ela é cultural também, não é só isso, mas também tem muito de cultura. E é interessante ver que quando nós analisamos estes vários elementos, tanto de instrumentos como de estilos musicais, nós vemos uma evolução ao longo da Bíblia. Eu gostava de dar apenas 2 exemplos acerca disso que eu estou a mencionar. Nós temos, por exemplo, alguns instrumentos que não eram inicialmente aceitáveis ou aceitados na adoração do templo, nem nas festas de Israel, e que depois passaram a ser. Nós temos, por exemplo, os símbolos, que eram instrumentos que eram usados em cultos pagãos à volta do território de Israel e que inicialmente não eram aceites no culto, mas que depois passaram a ser e fazer parte constituinte da forma como o povo de Israel adorava e utilizava a música nessa adoração. É interessante que uma forma que se calhar é um bocadinho subtil e que se calhar até nos pode dar pistas para pensarmos acerca disso, de como aplicar estes princípios bíblicos à nossa realidade de hoje em dia, é que o instrumento era o mesmo, mas quando esse instrumento passou a ser aceite no culto do Antigo Testamento, já não era o mesmo nome. O nome era um nome diferente que era dado. Será que era uma estratégia de tentar desassociar esse instrumento daquela carga cultural e histórica negativa para ser mais facilmente aceito? Acho que é uma possibilidade que nós podemos pensar seriamente. A outra era a flauta também, que é muito parecido, não era permitido inicialmente nas músicas que eram celebradas no templo de Deus, mas que depois começaram a fazer parte da liturgia do povo de Israel no Antigo Testamento. Mesmo a nível dos estilos, nós temos os salmos, que eram basicamente a liturgia do Antigo Testamento, não é? Do povo de Israel durante centenas e centenas de anos, mas mesmo estes salmos têm variações, porque eles não foram escritos todos ao mesmo tempo. Ao longo do tempo eles apresentam algumas modificações também, e no Novo Testamento nós temos hinos, aquilo que nós chamamos hinos, não é? Que não tem, muitas das vezes não tem muito a ver com aquilo que os salmos eram no Antigo Testamento. Por isso, aquilo que eu vejo do ponto de vista bíblico nós temos algumas evidências de alguns estilos musicais que eram apresentados, mas nós vemos uma evolução e nós vemos, de alguma maneira, quase uma renovação de certas coisas, não é? A integração de novos instrumentos musicais, a integração de novos estilos, não é? Nomeadamente quando no Novo Testamento nós já estamos numa cultura muito mais helenizada. Nós temos essas influências que também se refletem na forma como os hinos são apresentados no Novo Testamento, sobretudo nas cartas de Paulo e outros textos assim. Por isso, aquilo que nós vemos, e é aquilo que eu retiro para mim, sim, mas não era algo fechado como nós hoje, por vezes, certos cristãos tentam apresentar. Nós não temos muitos textos diretivos em relação à música. Como eu disse, nós temos em relação a algo específico que era a liturgia do templo. E permite-me só fazer esta parte e depois também vou dar a ocasião ao Samuel de falar.
que é um erro teológico que nós muitas das vezes ainda, eu sou confrontado muitas das vezes nas minhas igrejas, que é considerar as igrejas locais de hoje como o templo do Antigo Testamento, Sim, Excelente quando comentário. teologicamente, Hum. quando teologicamente e biblicamente é um Sim. grande erro. Sem dúvida. O templo terminou, o que substituiu o templo foi Jesus, em parte, e a igreja noutra parte. Mas a igreja as pessoas, não o edifício. Por isso, Ok. em relação a tentar aplicar de uma forma literal aquilo que era praticado no Antigo Testamento em relação ao templo, não pode ser aplicado hoje em dia. E mesmo na questão dos instrumentos, que se calhar ainda vamos abordar mais um bocadinho, nós vemos claramente no texto bíblico essa evolução, o que nos permite pensar também numa evolução de que instrumentos é que nós também podemos integrar ou não. Isto não quer dizer que essa integração ou essa mudança é uma mudança sem reflexão, sem algum recuo, sem alguma prudência em certos casos. Não quer dizer que isso não seja necessário e mesmo benéfico. Claro que é todas as evoluções, nem todas as evoluções são benéficas. Isso acho que é algo importante e vamos ter certamente a ocasião ainda de tocar nesse ponto. Mas aquilo que vemos claramente é que nunca houve nenhuma tentativa no texto bíblico de ter uma forma única de louvar a Deus, preservada através dos séculos pela cultura de Israel e depois pela Igreja. Isso não existe. Não existe um tipo único de adoração musical a Deus. Acho que é importante nós percebermos, não é, que da forma... Desculpa, Roberto, até porque estamos a falar de diversos séculos, múltiplos, sim. imensos. Se nós pegarmos não é? só do tempo da Bíblia em que ela foi escrita, desde Gênesis até Apocalipse, estamos a falar de vários séculos, não é? E acho que este é um ponto que nós precisamos de compreender. Da mesma forma que nós, como igreja, nós evoluímos na nossa compreensão, teologicamente e de práticas, da mesma forma que nós individualmente o fazemos, a música também faz parte dessa evolução. Porque a música não é mais do que, e se calhar é uma ilustração que eu vou utilizar, não sei se é muito correta, se calhar o Samuel pode dar uma checa em relação a isso, mas para mim, a música é tão cultural e tão contextualizada como uma linguagem normal, como o português, o francês, o inglês, Não chinês diria e por aí melhor. fora. Não diria melhor. A música é uma forma de nós, diferente de nós falarmos coisas, de nós dizermos coisas, de nós sentirmos coisas. Por isso, à medida que nós vamos evoluindo, porque nós fomos criados desta maneira por Deus, é normal que a música acompanhe nesse sentido também. Mais uma vez, não quer dizer que todas as mudanças e todas as evoluções sejam positivas, mas nós não podemos nos agarrar a um modelo escrito em Levítico ou no Pentateuco em geral e achar que este é o modelo único que deve acompanhar o povo de Deus até o regresso de Jesus. Samuel, tu que és músico, o que é que tens a acrescentar àquilo que o Roberto, ou a desconstruir, não é? Podes desconstruir se quiseres. Não, eu estou de acordo com 100% do que o Roberto disse. Pegar na Bíblia para tentar teorizar, seja o que for, a nível musical, é a mesma coisa que pegar no texto bíblico e teorizar a pronunciação do hebraico antigo. Como vocês sabem, mas vou explicar para as pessoas que nos estão a ouvir, não existem podcasts do tempo de Jesus. Ou seja, a gente sabe as letras que eram utilizadas, suspeitamos como é que elas poderiam ser pronunciadas, porque há traços nas linguagens de hoje que nos podem fazer crer que a vogal era comprida ou era curta, longa ou curta, mas nós não temos a noção exatamente como é que era pronunciado o grego antigo, como é que era pronunciado o hebraico, como era pronunciado o aramaico. E tudo aquilo que nós podemos aqui falar, reparem, quando nós traduzimos uma palavra que está na Bíblia que se refere a um instrumento, isso é feito por aproximação. É por isso que, se vocês pegarem várias Bíblias e forem ver, por exemplo, aqueles textos como o Daniel 3 ou o Salmo 150, existem diferenças às vezes bastante substanciais na tradução dos instrumentos, porque não se sabe exatamente o que é que estava lá. Essa é a primeira coisa que eu gostava de dizer. Depois a segunda coisa é, se efetivamente existissem músicas ou instrumentos ou contextos musicais que fossem malignos no texto bíblico, nós teríamos encontrado profetas com mensagens de reforma fortes a nível da música.
E é verdade que nós encontramos montes de profetas falarem de coisas que o povo de Israel tinha que mudar, que tinham que transformar, que tinham que parar de fazer, mas eu não me estou recordado de nenhum profeta que tenha vindo com uma mensagem musical. O que dá a sensação, a mim, pessoalmente, que naquilo que era nas reformas necessárias, e reparem, o povo de Israel caía muitas vezes em idolatria, caía em outros tipos de adoração, mas o problema nunca era os instrumentos ou a música em si, o problema era a quem é que tu estavas a prestar a tua adoração. E isso é super importante, porque dá uma sensação que o texto bíblico valida uma ideia que a música traz e que eu também partilho, que é a alma do instrumento é quem o toca. Ou seja, eu posso pegar num instrumento e fazer música para Deus e posso usar um instrumento para fazer música para Satanás, mas sou eu que sou o canal de um ou de outro. O instrumento em si é, como o próprio nome indica, um instrumento. Ou seja, quando nós utilizamos a palavra instrumento, estamos a dizer que esse objeto vai ser instrumentalizado por alguém que pode ser bom ou mau. Eu dou muitas vezes o exemplo de uma faca, não é? Uma faca na minha mão serve para cortar pão, mas na mão do Jaco Estripador serve para outra coisa. Ou seja, é sempre a mesma faca. Não vamos agora banir as facas dos nossos lares porque existem pessoas que utilizam facas para violência doméstica ou até para cometer crimes. Mas vamos usá-la corretamente. O que é que eu consigo extrair mais da Bíblia? Consigo extrair que a Bíblia encoraja a criatividade musical. Porque os salmos, quando foram escritos, eram novos e continuaram a ser escritos. É por isso que não temos só os 150 salmos do rei David. Há outras pessoas que escreveram e que fizeram com que o cânon musical pudesse evoluir. Temos montes de salmos também a encorajar a cantarmos um cântico novo. Ou seja, a ideia de que deveria existir uma evolução dentro da música. Ou pelo menos uma renovação, não é? Pelo uma menos, renovação, exatamente. no obrigado. mínimo. E a última coisa que eu gostaria de dizer é que muitas vezes eu fico triste quando ouço membros ou então colegas nossos que utilizam o texto bíblico para defender uma perspectiva musical ou outra. Eu acho que isso é desonesto, digo isso com toda a força, e muitas vezes o texto que é usado é um texto quase que faz rir, que é o texto de Daniel 3, não é? Quando temos a adoração à estátua que Nabucodonosor erigiu, e vemos que no momento em que há esta falsa adoração, as pessoas são motivadas a adorar através da música. Então, se nós fizéssemos uma exegese correta do texto, nós deveríamos considerar que os instrumentos que foram utilizados nesse culto pagão não deveriam ser utilizados nas nossas igrejas. Então, que instrumentos é que nós temos lá? Daniel 3, versículo 5. Encontramos a corneta, ou seja, é assim que foi traduzido, trompete, chamaríamos hoje assim, não é? A flauta, a harpa, a cítara, o saltério. Cítara e saltério são instrumentos de cordas, não é? Flauta dupla e outros instrumentos musicais. Reparem que não existe nenhum instrumento de percussão. São instrumentos de cordas e instrumentos de sopro que na sua maioria são super aceitos na nossa igreja, ou então são mesmo considerados a referência, não é? Nós dizemos muitas vezes que no céu vamos tocar harpa, não é? É a referência do instrumento angelical. Foi exatamente o instrumento que foi utilizado para propagar uma falsa adoração. Então acho que a Bíblia corrobora verdadeiramente esta ideia de que a música, ou melhor, o instrumento tem a alma do seu músico. E eu posso pegar numa harpa e tocar até uma peça muito melodiosa e muito bonita, mas com um espírito de orgulho dentro de mim, de me mostrar, ou seja, estou zero em adoração. E posso encontrar um baterista, como eu já encontrei várias vezes, ou como eu já fui também, a tocar num espírito verdadeiramente de adoração, para tentar ajudar a adoração a que seja mais percutant, não sei como é que isso se diz, é tarde, isto agora para encontrar palavras mais impactante para as pessoas que estão a louvar. Isto que eu gostaria de dizer em relação à tua primeira pergunta, Joga. Eu queria só eventualmente acrescentar em relação à questão da harpa. Nós temos até uma questão do ponto de vista teológico. Deixo o desafio para vocês fazerem a pesquisa, quem é o primeiro tocador de harpa referido na Bíblia, não é? E fica já a pista, não é? Que não é do lado dos bons, digamos assim. E portanto, até mesmo no que toca à harpa, uma vez escrevi um sermão precisamente sobre a evolução da harpa ao longo da Bíblia. Há claramente uma carga aparentemente inicialmente negativa, e apesar de tudo isso é supostamente o instrumento de referência para aqueles que irão estar no céu, não é? E tudo isto deixa-me a ideia, não sei se vocês concordam ou não, antes de passarmos à próxima pergunta, que quer dizer, não há um contexto cultural
específico, não é? Ou uma matriz cultural específica, estamos no fundo, a tentar fazer o melhor que podemos no nosso contexto cultural para adorar a Deus, utilizando os instrumentos e sendo de alguma forma nós próprios instrumentos dessa adoração, não é? E não satanizar os outros, as outras influências culturais também. Porque reparem, se nós quiséssemos extrair novamente, voltamos a suposições, não é? Porque nós não temos acesso a partituras da época, não temos acesso aos instrumentos da época, tudo isto é linguagem de aproximação. Mas se nós virmos a continuidade da música dali da zona ou do Oriente e assim, nós deveríamos considerar então que só, e aqui falo-se cá um pouco mais para os músicos, só escalas harmónicas é que podiam ser utilizadas, só acordes de sétima é que tinham que ser utilizados, porque é isso que é usado na música oriental. E tudo o que fosse o que é normativo para nós, na verdade, ou seja, o maior, menor e nada mais, isso tudo seria considerado satânico. Ou seja, não se pode. Acho que Deus criou a música também para ser uma espécie de um quadro onde nós podemos exprimir a nossa criatividade, e essa criatividade deve ser utilizada da mesma forma que quando estamos a pintar um quadro, nunca ninguém se lembrou, bom, se calhar, não sei, pelo menos nos meus círculos nunca ninguém se lembrou de dizer que há determinadas cores que não podem ser utilizadas. Não, as cores que a gente usa foram as cores que Deus nos colocou à disposição, e na música já estão várias coisas à disposição, por isso há que agora criar. Então vamos à próxima pergunta, porque falamos aqui de uma questão, tentamos abordar aqui inicialmente a questão bíblica, não é? Mas também temos de estar cientes da tradição religiosa na qual estamos inseridos, não é? E por isso a segunda pergunta que eu tenho para vocês é: há princípios em relação à música que nós podemos eventualmente retirar da experiência dos nossos pioneiros adventistas e que de alguma forma ainda são aplicáveis hoje em dia, visto que nós surgimos dentro desta tradição religiosa? Há coisas que ficaram desde então e que são aplicáveis hoje em dia? O que é que vocês acham? Uma das coisas que é interessante de ver nos nossos pioneiros é o valor que eles davam à música na adoração, e como é que eles gostavam que a música fosse. E eu estou-vos a dizer isto e estou-me a lembrar de um episódio com o James White, o Tiago White, como a gente diz em português, em que ele foi a uma igreja e que estavam alguém a dirigir o louvor, ele ia pregar, logicamente, e ele sentiu que aquilo que não estava a haver alegria suficiente, e levantou-se e começou a bater palmas para bater o tempo. Disse: vamos lá cantar isto como deve ser. Começou a querer animar as pessoas. Normalmente quando imaginamos os pioneiros não assim, imaginamos muito nessa coisa, não é? Imaginamos as pessoas assim todas com aquela cara de século XIX, não é? De fotografia de século XIX, todos lá no... Cara de século XIX é muito bom. Então, cara de fotografia de século XIX. Quem não sabe que vai procurar no dicionário cara de fotografia de século XIX. Tipo, todos com soturnos, não é? E as músicas tocadas em instrumentos se calhar não tão interessantes. Não, as pessoas valorizavam a alegria na música, e isso é uma das coisas que muitas vezes, desculpem dizer, mas falha nas nossas igrejas. Nós não cantamos alegres, nós cantamos mecanicamente aqueles hinos que já conhecemos, e é o que acontece. Esse é o problema justamente das músicas antigas, é que, sei lá, eu sei o bem junto a Cristo todo de cor, ou mais perto de Cristo estar todo de cor. Será que eu reflito mesmo naquilo que eu estou a cantar quando canto? Não, já é mecânico, eu vi aquilo desde criança, não é? E a coisa de procurar a alegria da música é super importante. Outra coisa também em relação aos pioneiros que eu gostava de dizer é em relação aos instrumentos musicais. Há muita gente que se calhar que diz que eles tocavam órgão, não é? Sim, nós podemos dizer que era o órgão que eles tocavam, chama-se harmónio. É na verdade um instrumento que tem um som parecido com o órgão, mas que é ativado com uns pedais que fazem um efeito da gaita de foles, ou seja, que enche com ar dentro dos canos, não é? Se podemos chamar assim, e que depois faz com tubos. Exatamente, obrigado, estava a pensar pipe em inglês. Exatamente. Posso estar enganado também.
Sim, e é isso que acaba por causar o som. Por exemplo, o John Andrews, ou seja, o primeiro missionário, bom, não é o primeiro missionário, bom, o primeiro missionário oficial fora dos Estados Unidos, ele tinha um harmónio que está conservado ainda em Colonge, agora pode-se visitar no Museu do Adventismo, para todos aqueles que quiserem. Mas nós dizemos muitas vezes, a grande revolução foi a entrada do piano na igreja. Não, o próprio harmónio já foi uma revolução, porque os órgãos, os instrumentos de tubos, eram os instrumentos dos circos. Se vocês se recordarem, quando há uma tenda de circo e é aquela música ambiente que se põe à frente, se vocês forem à vossa memória procurar que instrumento é que está a tocar, é um instrumento de um órgão. E isso já vem muito, muito lá de trás. E dentro da igreja cristã também houve também um momento em que se passou por essa aceitação, nomeadamente da passagem com a Reforma e com a passagem da Idade Média para a Renascença. Ou seja, todas as épocas acabaram por ter instrumentos proibidos e nos nossos pioneiros houve uma contribuição para aceitar os instrumentos que começavam a ser contemporâneos na sua época, e nós acho que deveríamos imitá-los da mesma forma, tanto na alegria como na abertura para a aceitação de novos instrumentos. Roberto. Lá está, tipo, buscando um bocadinho aquilo que eu falei acerca da Bíblia, não é? Tipo, se nós tentarmos encontrar no século XIX, quando a igreja foi fundada, o tipo único de adoração que deve ser mantida pela Igreja Adventista até Jesus regressar, não é? Encontramos aí um grande contrassenso, porque entre aquilo que era tocado, cantado e vivido na música na Bíblia não tem nada a ver com a experiência dos pioneiros adventistas no século XIX, não é? E das duas uma, ou nós dizemos que a experiência bíblica não é válida, não é? E nesse momento, então, a única verdadeira experiência é do século XIX e é essa que nós temos que manter, mas é difícil nós mantermos essa coerência porque não é coerente, não é? Mais uma vez, a forma como a Igreja Adventista no início vivia a música mostra essa evolução que nós, tanto eu como o Sam, como tu, falámos desde o início, não é? Tipo, a música religiosa é um reflexo da evolução teológica, da evolução da prática, da evolução da compreensão do povo de Deus. Por isso, se acho que nós podemos retirar muito, é essa capacidade de não ter medo, da alegria. Eu gostei muito daquilo que o Samuel falou, não é? Uma das razões porque eu gosto muito da maior parte das músicas de Natal é porque normalmente é mais alegre do que as outras músicas que nós cantamos na igreja, não é? E acho que falta um bocado isso. Muitas das vezes nós dizemos que nós somos um povo abençoado e vencedor porque Jesus já venceu, mas às vezes não parece nada. Às vezes não parece nada que tudo estamos com na cara igreja. de século XIX. Parece que estamos no velório. Cara de fotografia de século XIX. Exatamente. Verdade. E acho que muitas das vezes é verdade que nós temos que encontrar um equilíbrio, mas nós temos que associar a música a prazer. Tipo, nós temos que ter prazer a cantar, nós temos que ter prazer a louvar a Deus. E isso lá está, isso também é cultural, isso também faz parte da evolução normal dos tempos. Mais uma vez, não quer dizer que tudo seja bom, todas as evoluções sejam boas, mas pensarmos que a igreja, a música do século XIX é o ideal de música e que a partir daí foi sempre a descer, acho que é completamente incoerente com aquilo que nós vemos da história, não é? Na história da igreja, na história da evolução da igreja adventista, mesmo quando comparamos com o texto bíblico. Eu só gostava de dizer uma última coisa, que é em relação a esta questão, e não é só na música, eu peço desculpa por estar a desviar-me ligeiramente do tema, mas acho que é interessante nós pensarmos isto também, se calhar, numa visão um bocadinho mais larga, que é a nossa igreja foi fundada num contexto muito específico, que era o país rural americano no século XIX. Para mim, pessoalmente, é completamente irrisório, louco quase, acreditarmos que esse é o padrão que tem que ser a medida de todas as igrejas em todos os lugares, até o regresso de Jesus. Parece-me tão Estás a referir-te a neste todas caso, as por práticas exemplo, da igreja, por exemplo, o facto de nós
termos a igreja da forma como nós temos, os bancos em linhas com o pregador em frente, o facto de nós termos uma escola sabatina no início e um culto depois logo a seguir, o facto de nós fazermos o culto de manhã. Nós não temos nenhuma indicação na Bíblia que o culto tem que ser feito da parte da manhã. Porque é que o fazemos? Fazemos porque no contexto deles era o que era habitual. E Eu sei nós por experiência que precisamos... quando mudas as pessoas ficam muito chateadas. Mas é isso que nós precisamos de compreender. Nós precisamos e lá está. E é preciso também ter conhecimento, é verdade. Nem todas as coisas nós sabemos o que é cultural, o que é bíblico, o que é indicação de Deus, e isso também os pastores têm uma função nesse sentido. Mas aquilo que as pessoas precisam de compreender é que nós, como igreja, nós nascemos nos Estados Unidos, século XIX, e que nós carregamos essa herança connosco. Nem tudo é mau, nem tudo é bom, mas nós temos que ser capazes, por vezes, de deixar essa herança rural americana do século XIX e compreendermos que nós somos uma igreja mundial com culturas completamente diferentes, contextos completamente diferentes. Tentarmos arranjar esse padrão como o uniformador para todo o mundo é uma receita para o fracasso. E eu peço desculpa se magoou alguém a dizer isso, mas é o que eu penso. Nós temos que nos mentalizar que nós já não somos uma igreja nos Estados Unidos, nós não somos uma igreja americana, nós somos uma igreja mundial. E nós temos que compreender isso. E isso reflete-se na música, reflete-se noutras áreas também. Eu vou só trazer aqui brevemente um aspecto precisamente cultural, não é? Ou gostava de referir um bocadinho mais a este aspecto cultural, que é precisamente o facto de que eu creio que precisamente por causa de toda esta tradição religiosa que nós herdamos da Igreja Adventista que nasceu na América Rural, etc, 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 há uma tendência muitas vezes para demonizar outras expressões culturais e depois acabamos por ver situações, não só, como o Roberto referiu, não só em relação à música, mas em relação a muitas outras coisas que noutros contextos culturais não fazem qualquer tipo de sentido, mas são feitas, porque no fundo houve, digamos assim, quase uma evangelização cultural da América para os outros países através da igreja Adventista, não é? E claramente a música parece-me que é um desses aspectos e no meu ponto de vista, infelizmente há muitas pessoas que defendem a ideia de que porque nascemos naquele contexto cultural, esse é o contexto cultural que Deus quer que nós tenhamos para o resto dos tempos, não é? E no que toca à música, isso tem as suas consequências, com toda uma carga negativa que há, como é lógico, para com outras culturas, para com outras expressões étnicas, culturais, raciais, etc., não é? E eu creio que isso é bastante problemático. Vamos utilizar essa palavra. E por falar na palavra problemático, também, ou problemática, eu gostava de trazer uma última pergunta antes de nós fecharmos a nossa moagem do grão. Falamos aqui sobre o passado, falamos sobre a Bíblia, falamos sobre os pioneiros adventistas. Ok, vamos olhar para a música hoje em dia. Será que a música cristã que tem vindo a ser produzida hoje em dia é problemática? Esse é um argumento que eu já ouvi. O que é que vocês acham? É problemática, não é problemática? Podemos ou devemos utilizar? Devemos evitar o uso? Roberto? Eu gostei muito da ilustração que o Samuel utilizou logo no início, não é? Se nós compreendermos a música e a linguagem musical que eu também evoquei, não é? Que se nós compreendermos isso como um instrumento, como um utensílio, como uma ferramenta, claro que ela pode ser problemática e pode ser benéfica. O problema não é tanto os instrumentos ou o estilo musical ou mesmo a matriz musical, acho que é um dos termos que tu também utilizaste. O problema não é esse, o problema é a forma como nós utilizamos. Será que isso nos aproxima de Deus ou não? Eu não tenho a certeza, o Samuel se calhar pode-me corrigir se eu tiver a dizer alguma coisa que não seja correta, porque eu lembro-me dele ter mencionado aqui há algum tempo atrás de um estudo que tinha sido feito acerca de certos estilos de música e o impacto que aquilo tem, tanto a nível do nosso cérebro ou das nossas emoções, que pode influenciar. Eu acho que era qualquer coisa assim do género, mas o Samuel depois pode-me corrigir.
Em relação à música, eu tenho na minha biblioteca um livro que eu gosto muito, que é escrito por uma senhora já bastante nova, acho que já está na idade dos 80, por isso não podemos propriamente acusá-la de ser uma revolucionária que quer deitar a igreja abaixo ou qualquer coisa parecida, que é Liliane Ducan, a esposa de um antigo professor de Colões, que agora é professor em Andrews também, que é o Jacques Ducan. E ela escreveu um livro que eu aprecio muito, não é? Lá está, não é propriamente a minha área, mas é o livro de referência que eu tenho na minha biblioteca para este tipo de temas. E chega a dado momento em que ela diz, não é? E ela é alguém da área, alguém que trabalhou muito, alguém que trabalha para a igreja, não é um revolucionário, não é alguém que quer destruir a igreja ou que quer que seja que nós às vezes possamos pensar acerca disso. É alguém da área, alguém que estudou, alguém que se preocupa com estes temas. E ela diz claramente nesse livro, não é? E eu baseio-me na autoridade dela porque eu acho que ela é uma autoridade competente para falar acerca disso, e ela diz simplesmente que os estilos são neutros, que é um bocadinho aquilo que o Samuel falou também, e eu também estou a tentar dar a minha chega em relação a isso, não é? Agora, claro que pode ser problemático, não digo que não, mas não é o estilo em si, é a forma como ela é utilizada. E depois há outras coisas também que eu acho que são interessantes nesse aspecto, para responder, não é, à pergunta, será que os estilos contemporâneos, será que eles podem ser problemáticos? Quando nós temos um estilo musical que aparece, e o Samuel se calhar sabe mais do que eu, por isso se eu disser mais alguma calinada, peço desculpa, ele vai me corrigir. Mas é normal que quando nós temos um estilo de música recente, que ele passe por um processo de maturação, como todas as coisas passam por um processo de maturação. Por isso é normal que num estilo de música que é muito recente, que ainda esteja a encontrar, lá está a sua maturação, a sua harmonia interna, se é que podemos dizer assim, não é? Claro que estilos de muito recentes, se calhar não é o mais aconselhado como forma de louvor na igreja. Mas quando nós compreendemos, não é, que os estilos de musicais são neutros, isso abre-nos portas, isso abre-nos possibilidades diferentes de louvar a Deus. E eu quero colocar uma pergunta muito séria aos ouvintes, não é? E quem nos está a ouvir, e se quiserem colocar nos comentários estão à vontade. Vocês acham que no céu ou na nova terra nós vamos estar a tocar as canções que nós cantamos agora? Nunca mais na eternidade toda não vai haver músicas novas, não vai haver estilos novos. Isso é a definição do inferno. Não vai haver instrumentos novos. Samuel já deu a resposta dele, não é? Mas tentem imaginar nisso. Se nós, neste espaço de tempo de 200 anos, já tivemos uma tal evolução na música, vocês acham mesmo que em toda a eternidade nós vamos ter um estilo único? E qual é que é? É o do século XIX? Do século I depois de Cristo? Do século XV antes de Cristo, quando Moisés deu as primeiras indicações? Qual é que é o estilo? Nós temos que compreender que Deus dá-nos a música para nós exprimirmos a nossa fé também, e que limitarmos essa capacidade, nós estamos a limitar a nossa fé também e a possibilidade que Deus nos dá. Gostaria só de terminar só dizendo mais uma coisa, que é um ponto de vista mais sociológico em relação a esta questão da música especificamente e certos instrumentos. Eu acho interessante, e eu agora estou aqui a preparar-me para dizer, espero que não seja mal interpretado, mas se for, também temos a caixa de comentários para isso também. Pensem bem nos estilos musicais que mais são atacados. Pensem bem nos instrumentos que são mais atacados e nas razões que são dadas porque eles não são bons para a igreja. Normalmente está sempre associado ao continente africano e à raça negra. Muitas das vezes essas acusações são motivadas por racismo, e nós temos que ser conscientes disso também. A raça branca não é a única que tem o grande privilégio de ser escolhido por Deus. Todas as raças são escolhidas por Deus, todos os estilos musicais, como reflexos da cultura, podem ser utilizados para adorar a Deus. Mas pensem nisso, procurem nos argumentos que são utilizados muitas das vezes para criticar certos estilos musicais ou certos instrumentos, e a maior parte das vezes vocês vão sempre encontrar
alguma coisa que a origem é traçada em relação à África. Eu acredito, e posso estar enganado, mas eu acredito que muitas das vezes, não todas, muitas das vezes pode haver uma motivação racista também nesse aspecto. Sem dúvida. Um ponto de vista mesmo que não sociológico, porque a música é Sim. cultural e a cultura também é sociologia. Roberto, até porque nem seja necessariamente uma questão intencional, não é? Sim, Mas há pode não ser toda- intencional, sim. estrutural. Há toda uma carga, lá está, Pode estrutural, ser, como diz a o pessoa pode Samuel. ter a maior boa Exatamente. vontade, pode ser alguém que não tem qualquer intenção, como tu disseste, de magoar ou de acreditar que há raças que são superiores a outras. Não estou mais uma vez a dizer que isto é uniforme por todo o lado. Mas quando nós vemos o esquema das argumentações que são utilizadas, dos argumentos que são dados, nós vemos sempre ali alguma coisa que nos leva ali ao continente africano. E nem vou falar do jazz, nem vou falar do blues, nem vou falar do rap, tudo estilos musicais associados sobretudo à cultura afro-americana, não é? Sim. Mas que depois tem raízes no continente africano e que por causa disso, e acho que é importante para as pessoas pensarem, não é? Se nós tivermos instrumentos, como eu mencionei, que eram utilizados em cultos pagãos, que eram proibidos a um dado momento, mas que depois houve a abertura para eles poderem ser integrados no culto a Deus, o que é que nos impede hoje de fazer o mesmo? Não é? Mesmo que historicamente haja certos instrumentos que estejam associados a cultos, espíritos pagãos, o que nós quisermos fazer, Deus tem a capacidade de tornar aquilo que é comum em algo sagrado. É aquilo que Ele faz com cada um de nós, é aquilo que Ele faz com todos os instrumentos. Acho que foi o Samuel também, ou o Joca, já não tenho certeza, que também mencionou isso, não é? Acerca do piano. Todos os instrumentos começam por ser instrumentos comuns. Só depois é que eles ganham uma utilidade sagrada. O que é que impede de nós podermos fazer isso a outras coisas? Tal como nós, humanos, somos todos comuns até o momento nós somos comuns de aceitarmos. até Deus nos santificar Está também. muito fixe Ok. essa comparação. Samuel, tens alguma coisa mais a acrescentar? Sim, quero completar só umas coisas. Primeiro, a tua questão tinha a ver justamente com a música de hoje. Hoje faz-se muita boa música cristã, muito diversificada, e nós como cristãos temos um dever de apoiar estas pessoas. A Bíblia diz: aquele que proclama o Evangelho, que viva do Evangelho. Se a gente não ouve estas pessoas, também não vamos ouvir só por caridade, mas se nós não consumimos a música cristã que está a ser produzida, estas pessoas não vão poder viver do Evangelho como nós, pastores, por exemplo, temos o privilégio de viver, não é? E países pequenos como Portugal e tudo, se aparece um artista que quer efetivamente fazer disso o seu trabalho, ele precisa do apoio da igreja para conseguir viver disso. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer. Segunda coisa é, para mim só existem dois tipos de música. Aquela que eu gosto e aquela que eu não gosto. Para toda a gente. O problema é que muitas vezes nós, dentro do contexto de igreja, tentamos justificar a música que eu não gosto com argumentos espirituais. Quando, na verdade, se nós tirarmos todas as camadas, aquilo que vai ficar no final é: eu não gosto, e quero confortar a pessoa. Tu tens o direito de não gostar. Tens o direito de não gostar de determinados instrumentos, é o teu direito. Agora, se é só uma questão de gosto, não ponhas argumentos espirituais em cima disso, porque não é muito honesto. E a última coisa que eu gostava de dizer é: muitas pessoas, quando falam da música contemporânea cristã, ou a CCM, como ela se chama de forma mais precisa, dizem que é uma música má porque leva-nos a um caminho de êxtase, e que a êxtase não é positiva. Primeiro, a palavra êxtase vem do grego. Ecstasis é uma palavra que aparece na Bíblia. Quando Pedro recebe a visão do lenço que cai do céu, engraçado, uma visão que vai abrir-lhe os olhos para uma coisa que estava lá e que ele não estava a ver. O termo que aparece é ecstasis, ou seja, ele teve um êxtase. Significa que, através deste texto, e de uma forma com um atalho muito grande, não é? Que eu estou aqui a fazer porque não temos muito tempo, um êxtase é uma coisa que faz parte do ser humano e não é só negativa. Óbvio que nós associamos isso sempre ao lado negativo e como se fosse algo
quase uma influência satânica ou quase uma possessão satânica, mas numa altura eu li um artigo de uma psicóloga húngara em que ela dizia que na verdade a êxtase é a resposta natural do ser humano à arte. E tu podes viver isso, olhar para um quadro, e eu já vivi isso no Louvre, numa altura em que vi um quadro que pensava que tinha umas dimensões muito mais pequenas e tinha dimensões muito maiores, e era um dos quadros que eu queria ver no Louvre. Quando eu pude me sentar no banco e ver aquela imensidão à minha frente, fiquei mesmo, uau, o tempo que eu fiquei ali a olhar, a ver todos os detalhes, eu não estava ali, eu estava numa outra realidade. E não significa porque o autor, o Lacroix, que fez o quadro, tipo, fez aquilo de mão dada com o demónio. Não, tem a ver com aquilo como nós somos feitos como seres humanos e a maneira como o nosso corpo e o nosso ser reage à arte. Ou seja, claro que o inimigo pode usar isso para as coisas dele, claro que sim, mas não é porque eu sinto-me mesmerized, como a gente diz em inglês, com uma música, que automaticamente essa música é negativa. Não, isso até pode ser bastante positivo. Ok? Porque nós encontramos casos na Bíblia em que Deus utiliza esse tipo de sentimento e de experiência até para dar uma mensagem da parte dele. Por isso, bom, tinha mais umas coisas a dizer, mas acho que podemos ficar por aqui. Acho que vamos ter que ficar por aqui. Eu gostava só de acrescentar muito rapidamente a minha própria perspectiva em relação a esta pergunta, e não tem a ver com o género musical em si. Eu acho o único problema que eu às vezes encontro na música cristã hoje em dia é, sobretudo em termos de conteúdo, não necessariamente em termos da música em si, mas em termos do conteúdo. Eu vi uma vez uma entrevista, ou melhor, uma conversa gravada entre o Bono, músico dos U2, e um senhor inglês que bastante conhecido, que escreveu, ou melhor, fez a tradução da Message em inglês. Portanto, é uma tradução em linguagem contemporânea, e que começou precisamente pelo interesse que ele tinha em traduzir os salmos de uma forma poética, artística, e não tanto de uma tradução formal, não é? E eles tiveram uma conversa bastante interessante, e o Bono disse a um determinado momento: eu gostava de ver os músicos cristãos a falarem sobre os problemas que enfrentam na vida deles, não só sobre a teologia, mas a falar sobre o mau casamento, sobre a perda do pai ou da mãe, e aquele comentário ficou comigo desde o momento em que eu vi essa conversa. E é verdade que eu às vezes acho que se calhar o único problema que eu encontro, pode não ser o único, não é? Mas um problema que eu encontro com bastante frequência na música cristã contemporânea é precisamente, às vezes, a falta de espectro temático, a falta de, às vezes, não honestidade, no sentido de que as pessoas não estão a ser honestas naquilo que escrevem, mas talvez um bocadinho mais de abertura para falar sobre os problemas que pelos quais passam, etc, etc, não é? E com isto, eu creio que ficamos por aqui. Obrigado, Samuel, obrigado, Roberto, pelas vossas ideias em relação a este tema, e fica então aqui o nosso grão moído. Muito obrigado, Joca. Agradeço-vos a vocês por ajudarem a construir este podcast, mas também a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Não se esqueçam de nos seguir no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast, e deixem também as vossas perguntas, porque nós teremos muito gosto em recuperar nossa rubrica Eram com Fé, por favor, e responder às vossas perguntas. Já sabem, sai sempre na primeira sexta-feira do mês. Foi com Fé com Leite de hoje, e até breve. Este Café com Leite foi moído no dia 6 de agosto de 2023.